Oiê, meu nome é Bruna Ramos, eu sou a criadora do Bebê Chegou. Aqui a gente fala um pouquinho sobre puerpério, amamentação, sono, desenvolvimento do bebê, rotina, entre outros assuntos de maternidade. E sejam bem-vindas a mais um vídeo do canal. Hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o bebê brigando com o peito. É uma coisa que muitas mães me falam: Bruna, meu bebê tá brigando com o peito, o que tá acontecendo? E tem várias causas para isso, tá? E a maioria é super fácil da gente solucionar ou entender o que tá acontecendo. Então vamos falar um pouquinho disso hoje. E antes da gente continuar, se você tá gostando desse vídeo, já curte, se inscreve no canal, porque daí o YouTube entende que isso é relevante para você e entrega meus vídeos para você na próxima vez que eu postar, tá bom? Vamos lá então. Então, o primeiro ponto aí que a gente tem que falar é ajuste de produção. Gente, quando o bebê nasce, nosso corpo não sabe se é um bebê, se é dois bebês, quanto esse bebê mama, então ele produz muito mais leite do que o bebê precisa, tá? Então a gente fica com o peito muito cheio, peito muito duro, e aquele leite vem muito fácil pro bebê, tá? O bebê ainda tá aprendendo a mamar, então isso tudo faz parte do processo. Porque conforme os meses vão passando, as semanas vão passando, esse bebê vai crescendo, esse bebê vai adquirindo um padrão de mamada, vai adquirindo um fluxo, né? O seu corpo vai entendendo o quê? O quanto esse seu bebê mama. Quantos bebês são e o quanto o bebê mama. E a sua produção vai fazer o quê? Ajustar. A gente não vai ficar produzindo em abundância para sempre, né? Então, enquanto eu amamentar. Aqui eu abro um parênteses para as mães que possuem hiperlactação, e esse é assunto para um outro vídeo que eu vou trazer depois. Mães que não têm hiperlactação, a produção vai ajustar. Se você tem hiperlactação, muito provavelmente a sua produção não vai ajustar, tá bom? Você vai continuar produzindo a mais do que o bebê precisa, não necessariamente todo o período de amamentação, mas por uma boa parte do tempo, tá bom? Mas vamos voltando. Se o seu corpo ajustar a produção, né, você não tiver uma hiperlactação, entre 1 e 4 meses do bebê, o seu corpo tende a ajustar a produção. Então o que acontece? O seu corpo vai entender o quanto o seu bebê mama. E aí ele vai produzir só o que o seu bebê precisa. O peito não vai mais ficar cheio como ele ficava antes. E isso é totalmente normal e esperado. Então muitas mães relatam: o bebê tá brigando com o peito e meu peito tá murcho. Super normal, gente. Super, super, super normal. Por quê? Porque justamente esse ajuste na produção, né, que tá mantendo, né, o seu peito mais murcho. Vai produzir o que o seu bebê vai mamar. E o leite vai ser produzido, né, depois que a produção é justa, principalmente na mamada, gente. Você não vai mais ficar com um monte de estoque de leite no peito, que nem ficava antes, né, que era produzido muito mais do que o bebê mamava. Então, ajuste de produção e peito murcho é completamente normal. Ah, mas se é normal porque o bebê briga com o peito. Por quê, gente? Porque, como todo mundo, quer facilidade na vida. Então, a hora que a produção começa a ajustar e o fluxo começa a ficar mais constante, não tão forte quanto ele era antes, o bebê reclama, porque ele quer facilidade. Por que a gente tem confusão de fluxos com a mamadeira, né? Porque na mamadeira vem tudo muito fácil, muito rápido. Então, conforme a produção ajusta, o bebê vai ter que fazer um esforcinho maior para mamar. E isso é bom para ele, gente. Vai trabalhar várias musculaturas do rosto que são essenciais e ótimas, né? Esse trabalho dessa musculatura não é algo ruim. Mas, no começo desse ajuste de produção, o bebê vai reclamar. Por quê? Porque ele queria aquela abundância que ele estava acostumado até pouco tempo atrás. Não tem necessidade de introduzir fórmula, não tem necessidade de ficar preocupada. Essa briga vai passar. Então, se é um ajuste de produção, a briga vai passar, tá, gente? Não precisa ficar preocupada. Mantenha a amamentação, mantenha calma que vai dar tudo certo. A briga vai passar e você tem leite suficiente para o seu bebê. Não se preocupe quanto a isso. Outro fator que a gente tem, né, é a tal da famosa crise dos 3 meses. Inclusive tem vídeo aqui no canal, eu vou deixar o link no descritivo, tá? Por que essa famosa crise dos 3 meses causa isso, né, gente? Porque normalmente, junto com a crise dos 3 meses, a gente tem um ajuste de produção. Então, o que acontece? Esse bebê com 3 meses está mais atento, está observando mais o mundo, passa a mamar mais rápido, e aí ele quer observar mais as coisas. Então, às vezes ele mama 3, 5 minutinhos e já quer sair do peito, então ele empurra, ele briga com o peito. Por quê? Porque ele quer explorar o resto. E junto, como tem um ajuste de produção, ele vai brigar também porque não vem mais aquela abundância de leite que vinha antes. Muito mais do que ele precisava. Então, vinha muito fácil. Então, junto a tudo isso, o bebê pode brigar com o peito nessa fase dos 3 meses. E é também completamente normal, esperado e também passa. Você também tem leite suficiente para o seu bebê, então mantenha calma. 3. O bebê precisa arrotar. Sim, gente. Às vezes o bebê é um bebê que engole mais ar na mamada, então ele pega e solta um pouco mais, ele não tem uma vedação tão boa da boca e ele precisa arrotar no meio da mamada. Então, se você tá achando que seu bebê tá incomodado, levanta ele, tira ele da mamada, levanta, põe ele um pouquinho aqui, vê se ele arrota e aí você volta pro peito.
Em geral, resolve, tá, gente? Algumas questões de briga com o peito. Então, pode ser simplesmente uma necessidade de arrotar. 4. Algum desconforto. Então, ele tá precisando soltar um pum, quer fazer um cocôzinho, né? Alguma coisa tá incomodando. Então, isso também pode, sim, causar uma briga com o peito, tá, gente? É importante, então, por exemplo, se você achar que é isso, afrouxa um pouquinho a fralda, que normalmente tende a ajudar. Ou muda a posição, põe esse bebê numa posição um pouquinho mais sentadinha, de forma que ele fica com a perninha mais dobradinha, por exemplo, pra ver se ajuda. Ou mesmo, tá com uma cólica, né, gente? Às vezes o bebê tá com um desconforto, tá com cólica, tá incomodado, então ele pode brigar mais com o peito. Tá? Então, desconfortos, fazer pum e cocô, podem ser aí coisas para brigar com o peito. 5. Fluxo de leite muito forte. Principalmente nos primeiros meses, ou mães que têm hiperlactação, o fluxo de leite, né, na injeção do leite, pode ser muito forte, gente. E imagina um fluxo de leite forte batendo na sua boca e você assusta. Aí você briga, você tira do peito, você vai para trás. Então, observe se não é fluxo forte, tá? Isso é muito confundido, às vezes, com a mãe achar que tá com pouco leite. Mas, na verdade, ela relata assim, meu peito tá cheio, mas o bebê briga com o peito e não consegue mamar. Será que eu tô com pouco leite? O leite não tá saindo? Na verdade, o leite tá saindo, gente, só que muito forte. Tá? Então, se você desconfiar que o seu fluxo tá muito forte, você tem duas coisas que pode fazer para ajudar. Uma é ordenha de alívio antes da mamada. Então, antes do bebê mamar, você faz uma leve massagem no seio e você ordenha. O seu seio precisa de 1 a 2 minutinhos. Não é uma ordenha longa, tá, gente? É uma ordenha pequena, só realmente para tirar um pouco do excesso desse jato inicial forte de leite, para que as outras fluxos de leite venham um pouco mais devagar e o bebê consiga mamar melhor. E a segunda dica que eu dou aqui é pôr o bebê para mamar mais sentadinho. Então, naquela posição de cavaleiro ou na posição reclinada. Então, a posição cavaleiro, ele fica apoiadinho na sua perna e você segura a cabecinha. Ou a reclinada, você deita, né? Bem reclinadinha para trás, o bebê vem de compridinho no seu corpo, tá, gente? Então, essa posição que ele está mais por cima, que a gente tem a ação da gravidade, o leite pode sair um pouco mais devagar. E muito interessante que essas mães, nesses casos, relatam sempre o quê? Ai, meu leite vaza muito, meu leite pinga muito, ou eu tiro ele do peito, o leite está esguichando. Então, esses são pontos que podem indicar, sim, que é fluxo de leite muito alto. 6. Cansaço e sono, gente. Sim, o bebê cansado e com muito sono, estressado, aquele bebê que às vezes não dormiu bem durante o dia, ou já passou a janela de sono dele, ele tá estressadinho, tá cansado, ele pode brigar sim. A gente às vezes não tá muito cansado, não tem nem vontade de comer, né? Ou come 2 colheradas meio assim a contragosto porque quer dormir. Mesma coisa com o bebê. Se o bebê tá muito exausto, muito cansadinho, ele pode sim não querer mamar ou brigar com o peito porque ele tá com sono. Ou às vezes, não, o bebê já mamou e tá tentando pegar no sono, mas ele tá tão estressado que ele tá com dificuldade pra pegar no sono e ele começa naquela briga com o peito, né? Vem a famosa hora da bruxa, que né, é justamente isso, aquele bebê muito estressado, muito cansado, que não dormiu bem de dia, ou teve muito estímulo, tá muito assim, e aí ele fica irritado e ele briga muito com o peito normalmente nessas horas, tá? Então, sim, pode ser um ponto que você tem que levar em consideração. Tende a ocorrer muito no final da tarde, começo da noite, pode ocorrer em outros horários? Pode, mas esse período do fim de tarde e começo da noite é muito comum. Tem post da Hora da Bruxa também, e eu também vou deixar na descrição do vídeo pra vocês, tá bom? 7. Refluxo, gente. Refluxo pode causar briga com o peito. Por quê? Porque o refluxo é uma doença, tá? Então vamos entender. Nós temos 2 tipos de refluxo. O refluxo fisiológico, que é um refluxo que o bebê simplesmente gorfa, né? Ele põe pra fora, regurgita. Ele não sente incômodo, ele não reclama, ele não tá ganhando peso, tá tudo ótimo. Ele só regurgita. Às vezes, alguns regurgitam quantidades grandes, podem regurgitar quantidades grandes. Pode aumentar na faixa dos 3, 4, 5 meses do bebê que ele começa a se mexer mais, mas esse bebê não reclama disso. Simplesmente põe pra fora. Então, esse é o refluxo fisiológico e ele acomete muitos bebês. Cerca de 80% dos bebês têm algum nível de refluxo fisiológico e é totalmente normal. Agora, se o bebê tem a doença do refluxo, em que realmente aquilo volta e incomoda o bebê, machuca o bebê, tá prejudicando o ganho, então o bebê tá com baixo ganho de peso, é um alerta aí se o bebê regurgita muito, fica irritado e tá com baixo ganho de peso, que pode ser refluxo à doença, né? A doença do refluxo gastroesofágico. E na doença do refluxo gastroesofágico, o bebê pode sim brigar com o peito. Por quê? Porque às vezes aquilo tá incomodando no meio da mamada, porque ele tá mamando e aquilo tá voltando e tá gerando incômodo. Então ele pode assim ficar pega e solta, pega e solta, pega e solta, briga com o peito. Então, se o seu bebê tá regurgitando muito, tá com baixo ganho de peso e começa a brigar na mamada, fica irritado depois de regurgitar,
vale a pena conversar com o pediatra, porque pode ser doença do refluxo gastroesofágico. Super simples, é só tratar. Pôr o bebê para mamar mais sentadinho também costuma ajudar, né? Então a posição reclinada ou cavaleira são posições que ajudam muito nesse caso também, tá bom? Mas tem que conversar com o médico, porque nesses casos normalmente é necessário introduzir medicação. E, óbvio, se ele continuar com esse outro sintoma juntos, refluxo gastroesofágico pode ser um sintoma de alergia à proteína do leite de vaca, que também tem vídeo no canal, também vou deixar aqui na descrição para vocês sobre a PLV. Mas também tem que avaliar. Ah, não, meu bebê tá tomando medicação, mas continua brigando, continua com desconforto. Avalie se na alergia à proteína do leite de vaca, tá bom? E 8, e muito comum de acontecer, é a famosa confusão de bicos. Gente, e por que acontece? Pode acontecer com a chupeta, e pode acontecer com a mamadeira, e também com o bico de silicone. O que acontece? O jeito que o bebê mama na chupeta e na mamadeira e no bico de silicone é totalmente diferente do jeito que ele mama no peito. Pra você ter noção, para mamar na mamadeira, na chupeta e chupar chupeta, ele usa apenas 2 músculos, né? E já não, para ele, quando ele tá mamando no peito, ele usa muitos mais músculos. O jeito da mamada é diferente, o jeito que o bico se posiciona na boca, o jeito da língua, tudo é diferente, né? Não tem como comparar uma mamada com a outra. Por isso que a gente fala que não tem mamadeira que se assemelhe ao bico do peito. Porque o jeito da mamada é totalmente diferente. Não adianta o formato ser parecido se o jeito que o que acontece, né, em termos de questões orofaciais, que a gente chama, em termos de musculaturas, uso da língua, tipo de sucção, é diferente, né? Então não tem como você simular isso numa mamadeira. Porque envolve toda uma série de músculos, uma série de forças que o bebê tem que fazer totalmente diferentes da mamadeira. E o que acontece? A mamadeira é muito mais fácil do bebê mamar. O leite, quando você vira a mamadeira assim, já começa praticamente a gotejar, né? E aí é muito mais fácil pro bebê. E aí, quando ele chega no peito, que ele tem que fazer um esforço de sucção, ele não quer, ele briga, né? Então, se o seu bebê usa mamadeira, ou chupeta, ou bico de silicone, você tá tirando o bico de silicone, né? E esse bebê começa a brigar com o peito, é sinal de confusão de bicos, tá? É sinal de confusão de bicos. E aí as orientações, né, são retirar os bicos, insistir muito no peito, fazer muito pele a pele, para esse bebê voltar a mamar no peito, para esse bebê voltar a mamar no peito sem brigar, né? Para que ele reacostume a mamar no peito. Então, realmente, é por isso que a gente pede para evitar a chupeta, para evitar a mamadeira. A chupeta tem outras questões envolvidas que eu não vou entrar no mérito aqui, mas a confusão de bico, sim, é uma causa muito comum de briga com o peito, tá, gente? Podem ter outras causas? Pode ser baixa produção? Pode, gente, mas só 5% das mães realmente têm baixa produção. Então, se você está suspeitando de baixa produção, precisa entender o motivo, tá? Podem ter várias coisas na própria sucção do bebê, então uma língua presa, um torcicolo congênito. Esse bebê pode estar sentindo dor enquanto ele está mamando, então ele não consegue fazer a pega correta, ele não consegue ficar ao seio. O freio de língua pode estar atrapalhando essa pega. Então aí a gente já entra num outro ponto, né, outras questões que a gente precisa de uma avaliação mais profunda, tá? Então, quais são os sinais aí? Não tem nada dos anteriores, né? Então tá tudo certo, mas esse bebê tá com baixo ganho de peso, ele briga muito com o peito, ele tá irritado em excesso, chorão em excesso, e não tá passando por salto, não é uma crise dos 3 meses, porque isso pode causar choro, né, maior. Não tem um refluxo, e aí esse bebê chora muito, de um choro que não é um choro normal. Bebês choram muito, podem chorar várias horas por dia, mas assim, você percebe quando o choro não tá normal do seu bebê, né? Quando tem algum ponto ali que tá errado, né? Esse bebê tá com baixo ganho de peso, e baixo ganho de peso que eu falo, gente, não é... tá ganhando só 15 gramas por dia. Tem vídeos aqui falando sobre ganho de peso e eu aconselho vocês a assistirem. Vou deixar todos linkados aqui para vocês nos comentários. Mas tem várias questões aí que podem afetar o ganho de peso e precisam ser avaliadas, tá, gente? Então, a mamada não tá fluindo do jeito que deveria, ou você tá sentindo dor, ou esse bebê tá com baixo ganho de peso, ele tá muito irritado com choro em excesso, tá brigando muito com o peito. Então, acende um alerta aí, busca uma consultoria de amamentação, eu atendo quem tem interesse, me chama no Instagram, busca um pediatra que entenda de amamentação, uma fonoaudióloga que entenda de amamentação, para poder te orientar, para poder avaliar essa mamada, para poder entender o que está acontecendo. Muitas mães que falam de baixa produção, na verdade, não tem uma baixa produção real. É só o estímulo do bebê não está correto no peito, tá? Então, o que eu falo? A gente tem 8 motivos principais para o bebê brigar com o peito. Agora, se não são nenhum desses 8 motivos, e o bebê tá brigando e tem esses outros fatores junto,
precisa o quanto antes avaliar essa mamada, tá bom? Justamente para quê? Para poder entender o que tá acontecendo e quanto antes você avalia, antes você detecta o problema, antes você consegue solucionar esse problema sem que afete tanto assim a sua amamentação, tá bom? Então, eu espero que esse vídeo ajude. Manda esse vídeo pra uma mamãe que tá passando aí com o bebê brigando com o peito, pra ela tentar entender o que tá acontecendo, né? E lembre-se, nem tudo é baixa produção. Tem muitos motivos pro bebê brigar com o peito, tá? Antes de você pensar numa baixa produção. Mas, se você tá suspeitando de que a produção tá baixa, tem que investigar o motivo, tá, gente? Porque, realmente, produção baixa por problemas de produção da mãe, só 5% das mulheres vão ter. A maioria vai ser por uma questão de falta de estímulo. Então, o bebê não estimular direito o peito, tá bom? E aí tem que investigar para poder não afetar o bebê em outras esferas também depois, tá? Espero que esse vídeo tenha ajudado e até a próxima.